RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. Vem aí Campeonato Gaúcho de Futebol 7. Garanta a vaga da sua equipe. Inscrições 1 kg de alimento. Informações futebol7brasil.com.br. Transmissão ao vivo da RDC. Bom dia, boa tarde para você que está nos acompanhando aqui na RDC TV, ao vivo em todas as plataformas digitais e também pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Uma segunda-feira, dia lindo lá fora e aqui dentro a gente vai fazer aquela bagunça organizada porque o Grêmio empatou mais uma, o rei do empate do Campeonato Brasileiro, e o Internacional é o líder da competição, Ribeiro Neto. Parabéns ao Internacional. E vou dizer mais, eu tenho... É óbvio que foi desconfortável. Eu vou usar essa expressão, esse adjetivo, um adjetivo, desconfortável, porque é ruim você ver o seu time jogar por uma bola dentro de casa. Eu sei que foi desconfortável, mas você pode ter certeza que o Kudê foi muito inteligente. Correu muitos riscos, é verdade, mas era o que ele tinha para fazer. Então, eu acho que às vezes é bom elogiar. As pessoas foi aquele jogo de xadrez, né? Não tem que ter medo. Foi um jogo muito interessante, taticamente. E depois, eu vou explicar no quadro negro para vocês o que aconteceu. E o Grêmio, meu amigo, eu vou ser bem pragmático. Nós vamos falar aqui de Thiago Neves, nós vamos falar de uma queda de rendimento que o Grêmio está tendo no segundo tempo, nós vamos falar das escolhas do Renato, tudo isso. Mas tem uma coisa que é, na minha visão, o principal problema do Grêmio. E que se não tivesse, ninguém estaria reclamando de nada do Grêmio, que é o seu poder de fogo. O Grêmio está tendo poder de finalização de time varziano. E esse é o grande problema do Grêmio. Eu explico depois. E você aí de casa, mande sua mensagem, mande sua pergunta, sua corneta, sugestão de pauta, mande o que você achou do jogo do Tricolor, mande o que você achou de Eduardo Cudê, que olha, venceu e para mim sim, para o Ribeiro depois a gente descobre, convenceu. E para você, Leonardo Sonda, como é que foi o final de semana da dupla? Final de semana bom para o Inter e nem tão bom para o Grêmio, né? Mas começamos falando de Grêmio, então vamos seguir no Grêmio. Como o Ribeiro falou, o time teve problemas de finalização e para tentar sanar isso, o Grêmio anunciou a contratação do atacante Luiz Fernando, que estava no Botafogo, tem 23 anos, fez 121 jogos pela equipe carioca e marcou 11 gols. Não é o centroavante que o Renato tanto pede, é um jogador de lado, chega por empréstimo ao Tricolor com opção de compra no final do empréstimo. Obrigado, Leonardo Sonda. Já vamos acompanhar, então, como foi o final de semana do Grêmio, os melhores momentos e vamos juntos aí. Luiz Fernando vai resolver? Não vai, Ribeiro. Vamos começar pelo jogo e depois a gente fala do Luiz. O Luiz Fernando. Bom, depois eu falo sobre o Luiz Fernando, assim, eu até estranhei, né, a contratação, embora possa ser um jogador que agregue, não é isso? Eu gosto dele. Eu achava que as coisas estavam muito próximas do Ferreirinha. Porque se o Ferreirinha voltasse ao grupo principal, não precisava contratar o Luiz Fernando. Mas, enfim, isso é outra coisa. Né? Ainda espero que o Grêmio se acerte. Tu sabe que a gente vai se achando aqui, gente. Não, beleza, então não tem problema. Esse jogo contra o Vasco foi onde o Grêmio menos criou. Tá? E mérito do Ramon, técnico do Vasco da Gama. Tá? Mas foi o jogo que o Grêmio menos criou. Ainda assim, o Grêmio teve chances, tá? E as desperdiçou todas. Tá? E esse, meus amigos, é um gravíssimo problema. Porque se vocês observarem bem, tirando aquele jogo contra o Ceará, que o Grêmio foi todo reserva, e eu sei que vai ficar muito na memória do torcedor do Grêmio, mas o Grêmio contra o Corinthians, o Grêmio contra o Fluminense, que ganhou o jogo por 1-0, o Grêmio contra o Flamengo, né? O Grêmio criou inúmeras situações para poder vencer com naturalidade, mostrando na prática a sua superioridade, e fez o que talvez seja um grande mal, não só do Grêmio, tá? E a gente pode até falar depois sobre o PSG contra o Bayern. Eu tenho uma máxima aqui, não é nenhuma grande novidade, é uma máxima do Velho Oeste. Né?
Se você não mata, você morre. E o Grêmio, ao desperdiçar tantas oportunidades, e não me venham falar em tranquilidade, como o Renato alega, que é para proteger o seu grupo. Né? E não é emocional, é uma questão técnica. O Grêmio está desperdiçando muitas chances por uma questão de qualidade. Os atacantes do Grêmio não estão sabendo o que fazer na frente do goleiro. Mas esses atacantes, eles sabiam o que fazer ou eles não sabem o que fazer? Porque tem uma diferença. Eu tenho dúvida. Mas isso, está aí a boa notícia. Eu tenho muitas críticas ao Renato. Mas se é uma coisa que eu sei que o Renato pode agregar, é dizer para os seus atacantes, bate na bola assim, meu filho. Quando você tem o goleiro, você tem que saber o que vai fazer na frente do goleiro. Isso é treino, cara. Eu sei que isso se aprende na base, eu também sei disso aí. Chutar com as duas pernas, como é que tu fala lá? A forca, né? A forca, aquelas coisas todas, né, que dizem que é muito antigo, mas eu acho que muita gente precisa hoje. Mas, enfim, ainda assim, se o Grêmio tivesse aproveitado 10% das chances criadas, o Grêmio estaria hoje, no mínimo, com 11 pontos na tabela. Então, o Grêmio tem esse problema é grave, porque não foi uma coisa circunstancial de um jogo, 2 jogos. O Grêmio está tendo esse problema em todos os jogos. E isso aí o Renato tem que consertar. Porque aí isso coloca todo um trabalho, toda uma produtividade na lata do lixo. Se você não sabe o que fazer. E outra, tá? O Diego Souza, que é o goleador do Grêmio, o Diego Souza é muito bom na bola aérea. Relembre quantos gols o Diego Souza perdeu com a bola no chão. Propriamente, diante do Flamengo, ele perdeu uma grande oportunidade. Contra o Fluminense, contra o Corinthians. Então, o Grêmio tem que sanar esse tipo de problema. Dito isso, vamos aos pormenores do jogo contra o Vasco da Gama. Só te perguntar uma questão na parte da efetividade. Na questão da finalização, na questão da não realização de gol, o goleiro do outro lado que é muito bom ou a finalização que é péssima? Não. Porque tem essa diferença. Não, é óbvio que faz diferença um bom goleiro. Mas ainda assim, o goleiro vai defender 2, 3 bolas. Mas você pega os lances de gols perdidos pelo Grêmio, você vai colocar aqui 30% foi defesa do goleiro e o resto foi para fora. Ou na trave. Então, a desculpa do bom goleiro não serve nesse caso. Não serve. Se nem o Neuer, que é um baita do goleiro, serve como desculpa para o Mbappé PSG, ontem, que a gente vai falar depois do programa. Não sabe, o Neymar, o Mbappé. Quando tu não mata, tu morre. Ainda mais se tu joga contra um time melhor do que o teu. Que foi o caso do Bayern de Munique. No caso do Grêmio, não foi. O Grêmio se mostrou superior a todos os outros. Mas não adianta tu ser superior se tu não põe a bola na casinha. Bom, aí vamos entrar nos pormenores. Deixa eu só entrar nas mensagens aqui e a gente segue aí na tua análise, Ribeiro. Mandar um abração para o Márcio Vargas Goulart, Juliano Brasil, sempre lá em Bagé nos acompanhando. Olha, sem comentários, Renato Burro desmanchar o meio de campo. Com o Thiago Neves, ex-jogador não tem força para tocar a bola. Grêmio jogando bem. Jorge Eliseu, o Grêmio está vivendo dos grenais. Kruger Eluson, o Grêmio continua na mesma. Euler Marques, segue lá também, @tricolores da geral, você que é gremista, vale muito a pena o conteúdo da galera. Além de não demonstrar vontade de ganhar as partidas, quando tem oportunidade, falta pontaria, que é isso que o Ribeiro está falando. O que adianta ter 15 jogos invictos se na realidade o time está ficando para trás na tabela? Fábio Tachi, quem é o atacante? Luiz Fernando desembarca em Porto Alegre, será apresentado hoje, mas o Grêmio vai anunciar entre hoje e amanhã um camisa 9. Humberto Claudino, Romildo refém da incompetência do Renato. Joãozinho e Roberto Paulo Vitor titular urgente, que é outro ponto que eu vou debater contigo. Foi bem o Paulo Vitor ontem, tá? Assim, a grosso modo, gente, vamos entrar nos pormenores do jogo. A grande bronca do torcedor do Grêmio, tirando todos o resto, é a questão do Thiago Neves. E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, que é pragmática também. Eu estou tentando ser bem objetivo nessas questões, assim. Gente, olhem para dentro de vocês. Olha para você. Que lindo! É singelo até. É aquela parte do Ribeiro poeta, gente. Tá rodando um vídeo aí da Carol Portaluppi com o Renato, bem legal, né? Que ela não sabe o nome dos jogadores do Grêmio, mas ela sabe de 3. Do Kahneman, do Jeromel, que isso aí e do Thiago Neves. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Thiago Neves é amigo da família. Cara, eles têm casa próximos no condomínio, né? Cara, amizade, você faz tudo pelo teu amigo. E é normal isso aí, entendeu? Só que tem um momento que você tem que analisar se isso está prejudicando o todo ou não. Numa coisa eu concordo com o Renato que ele disse, não sei se nós vamos reproduzir aí. Se ele está com o Thiago Neves, ele vai usar.
isso aí tá bem, é o óbvio até. O problema foi primeiro o Thiago Neves ter vindo. Esse é um problema. E já que ele está aí, eu não vou nem entrar nas questões contratuais, que é óbvio que também tem a ver. Né? É óbvio que o Thiago Neves está ganhando por aproveitamento, né? Que o contrato de produtividade... Eu sei que o Alex Bagé deu a informação que o contrato de produtividade está relacionado apenas à relação. Se ele for relacionado para o jogo, ele já pode renovar o contrato. Mas é óbvio também que se ele for escalado, ele vai ganhar mais. Entendeu? Aumenta a bonificação. Mas só para o pessoal de casa entender também, isso é normal. Isso é normal no contrato de produtividade. O problema é que ele está tirando, na minha opinião, um jogador que está bem para colocar o Thiago Neves. As duas substituições e isso aí que eu estou falando é obviedade também. Como qualquer um está enxergando isso. Ele tirou o Jean-Pierre, que estava bem, e botou o Thiago Neves. Isso aí é uma coisa que não podia acontecer. Ontem o Grêmio terminou com o Tassiano e o Thiago Neves como comandantes de ataque. Sabe? O que é isso? É o Renato não tendo... Não adianta botar o Guilherme Guedes com 5 minutos. O Grêmio não vai fazer nada. E prejudicou o Everton. Não adianta também, tu ter o Fabrício no banco sempre, se tu não usa o jogador. Olha a pergunta do Léo Sonda. Tá. Não é mais do que bruxo. Bruxo é bruxaria. O Thiago Neves é irmão. É mais do que bruxo. O bruxo era o André. Bruxo era o Cícero. O Thiago Neves é irmão, cara. É da família, entendeu? Então, assim, essas coisas acontecem por quê? Porque é aquilo que eu digo sempre, o Renato manda sozinho. E me desculpe o Paulo Luz, que até me parece que ontem estava um pouquinho mais com a voz alterada. Não adianta. E até vou dar de barato uma coisa, tá? Vou fazer para não achar que eu só critico. Ribeiro Neto elogiando... Eu não vou só criticar. Eu acho que... Eu não sei se foi o Paulo Luz. Alguém foi. Ou o presidente Bolzan. Ou o Klaus. O Klaus não. Não, o Klaus não. Alguém conversou com o Renato para ele botar um time mais forte contra o Vasco. Porque se fosse só depender do Renato, tinha jogado o Tassiano, o Thiago Neves, todo reserva. E por que isso? E aí é que vem ao encontro do que disse um torcedor. O Grêmio, o Renato, ele tá... Qual é o horizonte do Renato? Eu vou ganhar o Gauchão e eu ganho um crédito assim, até as Copas chegarem. Que é a pergunta do Rafael Vargas. Estão precisando do Grenal, que o Grêmio está vivendo só de Grenal. O Grenal, claro, o Grêmio tem que ganhar o Gauchão. E quando ganhar o Gauchão, vai ter aquela festa, mais um título. O Renato vai dizer, é o 7º título e não sei quantos anos. Isso aí, o Renato vai utilizar habilmente e vai condicionar muito o torcedor para dizer que está tudo bem. E não está. O gauchão, quando depois do Grenal, virou uma obrigação para o Grêmio. E o gauchão do Grêmio vai ser domingo, vai ser festejado, domingo de noite, o torcedor do Grêmio já esqueceu o gauchão. Né? Na segunda-feira já está preocupado com a realidade, porque o Grêmio vai cair mais na tabela, porque o Grêmio agora vai folgar na tabela, e o Grêmio vai cair para depois... provavelmente até para a segunda página da tabela. Em uma outra situação, o Internacional vencendo o Botafogo fora de casa, ou vice-versa, vai abrir mais vantagem ainda. Bom, mas enfim, o fato é que essas coisas, o Renato é muito inteligente. O Renato é muito hábil. Só que o Renato é teimoso e manda sozinho. E não me venham com essa história de que o Renato tem crédito. Grande clube, como Grêmio, Inter, Flamengo, não vive de crédito. Vive de realidade. O Grêmio, o último título importante do Grêmio foi no início de 2018. Já se passaram mais de 2 anos. Tá? Então vamos acabar com essa história de que está tudo bem, está tudo legal. Não. É óbvio que o Renato vai tentar vender isso, é óbvio que os dirigentes vão tentar vender isso para o torcedor, e o torcedor tem visto, não está mais caindo nesse discurso. Né? Mas eu repito, o grande problema do Grêmio é as suas finalizações. Isso é um problema gravíssimo. Porque é o seguinte, Ribeiro, só mas lembrar, o mais importante é você criar. Não. Claro, criar é o primeiro processo. Não adianta você criar se você perde. O PSG perdeu ontem uma final, criou e não fez. Entende? Isso custa um título, meu amigo. Perder pênalti em jogo decisivo, isso custa um título. Então não me venham com essa história, tá? Então, esse é um problema gravíssimo que o Grêmio tem que consertar. E para ontem, porque senão vai ser o Gauchão o único título do ano. E eu tenho certeza que para o gremista, para o torcedor, isso
É muito pouco. E eu vou recuperar um debate nosso da sexta-feira, porque é muito importante e entra até numa questão profissional e pessoal minha de indignação, tá? É a pergunta do Ricardo Neualdi. A direção não cometeu um erro ao dar a camisa 11 do Cebolinha para o Everton? Sim. Dessa forma, não aumentou a pressão da torcida em cima do jogador? Eu vou dizer que não foi a direção. Foi o Renato. Foi o Renato que decidiu isso aí. E o Renato pode ter pensado o seguinte, olha como eu estou bonzinho hoje. Eu estou bem bonzinho hoje. O Renato pode ter pensado positivamente. Tipo assim, se eu botar 11 no PP, ele já está com uma pressão e tal, vai aumentar a pressão, coisa e tal. Então eu vou tirar. E provavelmente foi isso que ele disse para o PP, porque o PP pediu a 11. Né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que demonstra desconfiança. É o que eu acho. Isso aí, não vou te dar 11. Sabe? Tem coisas que são muito subjetivas, mas que às vezes são detalhes que importam. Por que o Thiago Neves está com a 10? O Thiago Neves tem a camisa 10. Por que ele tem a 10? Porque o Renato botou... O cara é irmão. E tu faz tudo pelo teu irmão, meu. Sabe? É mais do que bruxo. É irmão, cara. Irmão tu faz. Então assim, cabe à direção do Grêmio se impor. Infelizmente, me desculpa, infelizmente não é o que nós vemos. O Renato manda sozinho, manda e desmanda, e isso é bom quando ganha, mas é um desastre quando perde. E o Grêmio está perdendo, porque se título do Gauchão vale, então nós vamos acabar com toda a nossa cultura aqui. Posso te porque perguntar uma coisa? O Renato mesmo comemorou a Copa do Brasil, depois, segundo o próprio, 15 anos sem nada. Lembra? Eu não me esqueço, eu tenho memória. Então, para o Renato, quando ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, o Gauchão não valia nada. Agora que ele não ganha o resto, o Gauchão vale? Só você que é ingênuo para acreditar nisso aí. Mas, repito, tudo isso a gente pode analisar todos os pormenores. E aí eu vou voltar no que, na minha opinião, é a coisa mais importante que o Grêmio tem que resolver. É o seu poder de fogo, a sua finalização, que está abaixo da crítica. Abaixo da crítica. Mandar uma mensagem para as mais de 700 pessoas nos acompanhando apenas no Facebook, fora todas as outras plataformas digitais, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Compartilhe a live do Facebook, é muito importante. Joga lá no teu amigo, cornete seu amigo gremista, cornete seu amigo colorado, que tá tudo valendo, né? Pelo lado do Internacional a liderança, pelo lado do Grêmio estar na final do campeonato estadual. Se vale alguma coisa, a gente vai mandando aqui. Antônio Carlos, Rafael Vargas, Jorge Eliseu Rosa Fialho, Sérgio Pazini, Sérgio Luiz Rick Moreira, abração pra ti, Rick. Ricardo Neualdi já foi, Rafael Vargas, Juliano Brasil, Júlio Lemos, boa recuperação aí, meu irmão. É o que temos. Jefferson Silva, eu até me perdi aqui na mensagem. Aqui, Sérgio Pazini, o tic-tac do Grêmio. Não, mas o Grêmio mudou consolidado? Um pouquinho. Tá? Não. Justiça seja feita, tá? Para quem observa o tic-tac do Grêmio, o Grêmio mudou um pouquinho, tá? E aí eu acho que isso tem muito a ver com eu já te disse que o Matheus Henrique... Característica dos jogadores. O Matheus Henrique, para mim, ele é importantíssimo no Grêmio, tá? Embora eu acho que o Matheus Henrique seja o jogador que mais está sofrendo com essa mudança que ainda é um pouquinho pequena, mas dá para ver que o Grêmio está mudando a sua forma de jogar. Muito pequena a amostragem ainda e tal. Por quê? Porque o Matheus Henrique é um jogador do tic-tac. O Matheus Henrique, ele é jogador de tic-tac. E eu acho até que, e vou fazer justiça, o Matheus Henrique deve estar se esforçando para ser mais vertical, né? Para ser mais agudo, mas ele está sofrendo um pouquinho com isso aí, com essa transformação. E talvez isso esteja explicando por que ele não está tendo o mesmo rendimento. Tá? Mandar um abração aqui para o Jeff Prats, @Grêmio Vídeos também, segue lá um material maravilhoso. Mandar um abração também para o Fernando, do @Grêmio Rose, galera do Grêmio em Peso. E a gente já vai falar do Internacional daqui a pouquinho. O Internacional que venceu o Atlético Mineiro no sábado, no estádio Beira-Rio. Um jogo de xadrez do Cudê contra o São Paulo. Deu certo, o Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar o que falou Renato Portaluppi na vitória do Grêmio nesta situação, que agora o Grêmio é o rei do empate. Tecnicamente o jogo não foi tão bom, mas as melhores oportunidades mais uma vez foram do Grêmio, principalmente no primeiro tempo. Mais uma vez só faltou o gol.
Minha equipe, durante os 90 minutos, pressionou, buscou o gol, teve as oportunidades. Não damos praticamente chances ao nosso adversário, mas infelizmente a gente não teve um pouquinho mais de tranquilidade na hora de finalizar e conseguir o gol. E é lógico que nós temos uma semana decisiva, mas a gente vai de jogo a jogo. Hoje era o jogo pelo Brasileiro, enfrentamos até ontem o Vasco, que era o líder do campeonato, mesmo com 3, 4 jogadores que não jogaram hoje, a equipe se apresentou bem. E aquilo que eu falei, buscamos o resultado. Infelizmente a gente não conseguiu e a partir da manhã a gente já pensa em mais uma decisão na quarta-feira. Galera, aqui sempre elogiando o Ribeiro Neto, né? Que o Ribeiro Neto fala as verdades e acerta as verdades. O interessante é isso, é uma honra tê-lo aqui conosco na RDC TV. Gabriel Santos, Ribeiro acertou várias já esse ano. Que o Flamengo não voltaria como um bicho-papão, assim como o Palmeiras não voltou após a Copa América no passado. E na titularidade do Patrick no Internacional. O Patrick E o Jefferson Silva falou tudo, Ribeiro? Valeu. O Patrick é mal amado. Vamos passar para o Vamos Internacional? passar para o Internacional? Deixa eu só rapidinho. Leonardo Sonda e esse Internacional, que agora é o líder do Campeonato Brasileiro. Guilherme Paz, o Internacional é o líder com 12 pontos, está em primeiro colocado isolado, né? O Vasco tem 10 pontos, está em segundo, mas com um jogo a menos. Então, por enquanto, o Internacional segue na liderança. E a vitória veio com um gol de Thiago Galhardo, né? Thiago Galhardo que vem sendo importante, já são 3 gols nessa competição, curiosamente o mesmo número de gols da equipe do Grêmio, só o Thiago Galhardo tem 3 gols. Isso é corneta ou é informação? Não, só informação, Tá apenas bom, informação. então. Obrigado, Leonardo. Vamos falar do Internacional, depois eu vou acompanhar pro quadro aí. negro aqui, deixa eu só falar algumas coisas. Fala, Sonda. Fala, querido. Tu não precisa pedir, é só chamar, queridão. Não, só complementando que o Internacional, depois da vitória, os jogadores foram liberados, né, para aquela folga, já que a rodada do Inter Campeonato Brasileiro volta apenas no sábado contra o Botafogo. Isso é muito importante. O Inter ganhou uma semana inteira para descansar o seu grupo, hein? Isso aí E volta a bom. treinar hoje à tarde, às 13h30, no CT Parque Gigante. Obrigado, Leonardo Sonda. Agora sim, vamos com as imagens, então, de Internacional e Atlético Mineiro. Imagens belíssimas do nosso cinegrafista Vitor Ochoa, ao qual eu mando um abraço, Ribeiro. Em primeiro resumo, depois eu vou para o quadro negro aqui, que foi muito interessante o jogo taticamente. Mas assim, é óbvio, como eu falei, que foi assim visualmente desconfortante. O Inter jogou na sua maneira de jogar de 15 a 20 minutos, né? Com as linhas altas, marcando pressão, e foi quando conquistou esse gol numa belíssima assistência do Patrick e numa movimentação fantástica do Thiago Galhardo, que estava sendo assim o jogador mais linha de frente, né? O Thiago Galhardo vive um grande momento e eu até vou dizer, o maior elogio que eu posso fazer ao Thiago Galhardo, que ele se assumiu como protagonista do time, né? Tu vê que ele incorporou o protagonismo no time e isso aí é muito importante para um jogador. Então, ele tem feito a diferença e está de parabéns. Ele é vital hoje no esquema do Cudê. Ele é o principal jogador? Cara, eu acho que o principal jogador do Internacional, e aí eu vou fazer uma coisa que talvez as pessoas... Tem muito torcedor colorado que não vai aceitar isso aí. Para mim, o principal jogador do Internacional é o seu sistema de jogo. Que no sábado... Aí, depois eu vou entrar aqui, vou tentar explicar para vocês por que o Internacional jogou daquela maneira, né? Que não é a maneira que o Cudê joga. Mas isso mostrou repertório do Cudê. Isso mostrou embora ele tenha corrido muitos riscos. O Cudê na Argentina fazia muito isso. Só que ele não tinha alternativa e depois eu vou explicar por que ele não tinha alternativa. Só quer dizer que o Inter jogou 20 minutos e depois o Atlético Mineiro, e aí começaram as mudanças do Sampaoli. O Sampaoli começou a mudar o time e quando o Atlético assumiu, né, a segunda bola do meio-campo, o Atlético Mineiro ganhou a posse de bola, né, e até terminou o primeiro tempo com mais de 60%, mais de 60% de posse de bola. O Atlético, e isso foi... o Cudê também enxergou isso aí. Tá? Então o Atlético... O número de finalizações, 13-8, se eu não estou equivocado. Isso aí é footstat. No meu linguajar qualitativo, o Atlético teve 3 finalizações no jogo, né? Só para o pessoal de casa o entender Lomba não que fez footstats. nenhuma defesa, nenhuma defesa. Uma parte mais de análise, se eu rolar a bola para o goleiro, rolar a bola,
e o goleiro pegar, chute é considerado chute certo eu não entro... na estatística. Eu o não Ribeiro entro. não vai. Torcedor colorado tem enquete aí na Interativa e o Ribeiro vai comentando a sequência. Se o Kudê fez certo ao recuar o time. 55% dos votos, sim, fez certo. Eu não diria que ele fez certo. Eu diria que ele não teve alternativa. Em primeiro lugar, gente, eu gostaria de vir para o quadro negro aqui, porque fica mais fácil de eu ser didático pode e tentar manter aí as imagens explicar. também? Pode botar num cantinho assim. Em primeiro lugar, gente, vamos combinar que o Atlético Mineiro tem um belo elenco. Eu até acho que ele está desequilibrado, porque o Atlético Mineiro, e se viu no jogo contra o Inter, não tem um centroavante, não tem um fazedor de gols. Né? O Atlético Mineiro tem muito extremas, e cuidado, hein? O Grêmio está indo por esse caminho. O Atlético tem muito extremas, de velocidade, inclusive, mas não tem uma referência na área. O Marrone, é a única coisa que eu não entendi do Sampaoli foi por que ele tirou o Marrone. Né? Jogador de velocidade, que é o único jogador agudo, que tem mais presença na área. Ele tentou isso com o Sacha depois. Não deu certo. O que aconteceu? Gente, vamos arrumar esse time aqui primeiro, Ribeiro. Vamos lá, esse time a gente aí, ó. Tá. Teu terceiro zagueiro. O que aconteceu? O Sampaoli, ele iniciou com 3 zagueiros. Tá? O Internacional colocou o Thiago Galhardo aqui e com as linhas avançadas, com o Patrick, Edenício e o Bosquilha, o Inter matou a segunda bola e com muita intensidade aproveitou o bom momento e fez seu gol. O que aconteceu depois, gente? O Sampaoli, vendo isso, ele simplesmente, ele nem mudou o time primeiro. Ele pegou um dos seus o terceiro zagueiro e avançou. Tá? Ele aumentou o número de jogadores no meio, porque ele estava perdendo isso em relação ao Internacional, que estava no 4-2-3-1. E ele num 3-5-2, como os laterais do Atlético não estavam ajudando no combate de meio campo, ele estava perdendo até pelo número de jogadores. Então ele adianta um terceiro zagueiro para o meio campo, que ele já tinha feito isso contra o Flamengo, e aí ele equilibra. E ao equilibrar, ele passa a ganhar a segunda bola. Aí, nesse momento, o Atlético Mineiro começa a dominar o jogo. Só que o Kudê, muito esperto, também muito inteligente, o que ele fez? Gente, eu tenho um grande time pela frente, eu não tenho alternativa. Eu estou ganhando por 1-0. O que eu vou fazer? O Kudê baixa suas linhas e começa a jogar por uma bola. Ainda nesse momento, ele tinha o Marcos Guilherme, que seria, teoricamente, o jogador para a válvula de escape. Porque o Marcos Guilherme, daqueles jogadores ali, embora eu acho que o Marcos Guilherme já foi extrema, hoje ele não é mais, ele é um jogador que eu estou muito mais em diagonal pelo meio, tá? E depois eu vou explicar por que esse é um grande problema que tem o Inter. Acabou não dando certo, porque ele só começou a defender muito bem, mas ele não tinha válvula de escape. E aí o que faz o Sampaoli? Vendo que a sua tênue mudança não deu resultado, ele vem para o segundo tempo, entendeu? E ele muda o seu meio. Ele coloca mais um atacante. Ele coloca Marquinhos e ele coloca Sacha, tá? Então ele tem 4 jogadores de ataque. Ele invadiu o flanco do Internacional. O que faz o Kudê? E aí vem a inteligência. Não pense que o Musto entrou porque ele estava com medo. Que é o queridinho. Não. O Musto entrou porque ele precisava de um jogador a mais aqui. Porque o Atlético estava recheado de atacantes. E aí, esse é o detalhe. Cheio de jogadores muito bons do 1 contra 1. Ele tinha o Marquinhos, ele tinha o Keno, ele tinha o Sacha. Tudo jogador do 1 contra 1. E para evitar que ele fosse surpreendido, ele tinha que ter sobra. O Kudê tinha que ter sobra no seu sistema defensivo. Então, ao botar o Musto, ele equilibrou o sistema defensivo e ele simplesmente colocou um muro perto do seu goleiro. O Lobo não fez nenhuma defesa. E aí é o que eu vejo que o Atlético Mineiro tem esse prejuízo. O Atlético Mineiro estava correndo bola pelos flancos, mas não tinha ninguém na área para definir. Era preciso que os seus extremas ou os seus meias chegassem. E aí eles se mostraram lentos. Faltando um camisa 9 para o Atlético? Com certeza. Então com essa briga do Alexandre Pato aí de um lado para o outro... É por isso que ele quer, o Sampaoli quer o Pato. Então, mas aí, Ribeiro, mas você disse que o Inter correu risco. Sim,
correu um risco muito grande. Por quê? Porque se o Inter toma um gol, a sua capacidade de reação seria muito complicada. E eu entendo, o Cudê olhava para o banco de reservas... Voltamos aqui, Ribeiro. O único jogador que o Cudê tinha no banco de reservas, tá? Para ter uma válvula de escape, já porque o Marcos Guilherme não estava funcionando, era o Peglow, o jovem Peglow, que não é um extrema, que não é velocista, ele só é jovem e corre bastante, o que é bem diferente. Tá? Só que era uma característica de jogo onde Peglow... ele não conseguia segurar a bola. Por quê? Porque o Peglow corre bastante, mas não corre com a bola. E o Inter precisa de um jogador, o Inter não tem esse jogador. Tá? Com o Guerreiro, ele tinha um cara que sabia prender a bola entre os zagueiros. Ele joga de costas pro gol. O que ele não tem, o Thiago Galhardo não sabe fazer isso e não há confiança no Yuri Alberto, como já está provado. Ele não confia no Yuri Alberto ainda. Tá? Então ele não tinha ninguém para fazer isso aí. Não, mas olha, e aí, a gente já vai detalhar esse Yuri Alberto aí. Tá, e aí o que ele fez? Digo, eu não tenho ninguém que segure a bola lá na frente para mim. Eu não tenho o centroavante para fazer parede e eu não tenho um velocista para correr com a bola. Então ele põe o D'Alessandro. Por quê? Porque ele chegou um momento do jogo de eu tenho que amarrar o jogo. Preciso cavar falta. Precisa da bola parada. Terminou o jogo. Quando entra o D'Alessandro, o Inter terminou o jogo ali. Acabou o jogo. E foi o que aconteceu, correndo riscos. Correndo riscos. Né? E aí, o Inter tem que resolver esse problema. O Inter tem que contratar não só um centroavante, tem que contratar um extrema. O Inter não tem um jogador que joga em 1 contra 1. E isso aí, para o Grupo Colorado, vai fazer muita falta. No resumo da ópera, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu acho que foi um jogo taticamente muito interessante, embora visualmente possa ter parecido para o torcedor do Inter uma aberração. Meu Deus do céu, o Inter está parecendo o Inter do Odair, jogando por uma bola. Foi. Deixa eu só lembrar uma coisa, o Inter do Odair foi finalista de Copa do Brasil jogando assim. Eu vou concordar. O Inter contra o Atlético Mineiro foi o Inter do Odair. E bem treinado, porque como estava acostumado a jogar assim, os caras já sabiam o que fazer. Mas foi circunstancial. Foi porque era um time forte contra o Atlético Mineiro, e o Inter não tinha peças para sair. Estava ganhando por 1-0. Posso te fazer uma pergunta? Entendeu? Então o Inter não teve muito, o Cudê não tinha alternativa. Então eu elogio o Cudê, embora o próprio Cudê saiba que ele correu muitos riscos. Steve Martins, quero ver se você concorda com ele, mas eu acredito que você discorde dele. Não tem problema. O Inter esse ano vai ser igual o golfinho. Sobe, faz uma graça e logo cai. Eu vou dizer... A graça é a liderança, é a disputa pelo título. Eu vou dizer que tem uma coisa nesse campeonato que favorece o Internacional. Que eu também acho que não tem um grupo limitado, o próprio Cudê admite que ele usa a expressão curto, né? O Inter tem carências no seu grupo, mas esse campeonato, nessas primeiras rodadas, está me parecendo muito equilibrado. Assim, não tem bicho-papão. Tá? Tá parecendo muito aquele campeonato... Nós achávamos que o Atlético seria o bicho-papão, daí o Botafogo vai lá e ganha do Atlético. Mas não é. Eu acho que tem muito a ver com esse ano, que tá muito louco, né? Os clubes pararam muito tempo. Então, assim... Mas para o futebol foi bom? Para eu acho que para o campeonato foi ótimo. Porque vai ser um campeonato talvez o mais competitivo dos últimos anos. Está me lembrando muito 2017. Mas o que aconteceu em 2017? O Corinthians, que tinha um time que jogava só por uma bola, jogava feio, mas o Corinthians era tão regular que o Corinthians simplesmente disparou e ninguém pegou mais. Eu acho que esse ano é difícil de acontecer isso aí. É difícil. Mas, ao mesmo tempo, é bom para um grupo que tem carências como o Internacional... Que é a pergunta do Léo, é curto o time. Não, o Cudê diz isso. O Cudê sabe que é isso aí. O Inter tem carências de características do seu grupo de jogadores. Mas se o Atlético que tem dinheiro tem, né? O Grêmio tem, né? Todo mundo tem um certo tipo de carência. E o Inter também tem, ainda mais o Inter com problemas financeiros. Né? Então, assim, eu prefiro dizer ao torcedor do Inter, comemore o momento. Comemore o momento. Não acredite que o time do Internacional vai disparar. Não acho isso também. Mas que está concorrendo, tá. Porque... E aí o Renato tem razão numa coisa. Não tem, pelo menos na amostragem, bicho-papão no Campeonato Brasileiro. Mandar as mensagens aqui, vou passar um recado para vocês e eu já deixo a pergunta para o Ribeiro ir pensando. Que era a pergunta do Leonardo Sonda aí na interativa. Saudades do Bruno Fux? Ou o Zé Gabriel já fez o povo esquecer? Rodrigo Melo, estou assistindo vocês pelo Facebook. Porque aqui em Floripa não passa na TV. Mas tu tá bem, tá, cara?
O Boné RDC é isso, está no mundo inteiro através do YouTube, do site, do Facebook, do Twitter, tá tudo ao vivo. Éder Moreira, vamos falar do Inter? Eu li um pouquinho atrasado, mas estamos falando. Wagner Felipe. Cara, o Ribeiro tá recebendo tanto elogio hoje. Eu acho que o Ribeiro chamou uns amigos, escreve lá umas coisinhas pra mim. Cara, que todos os comentaristas tenham a sanidade do Ribeiro. Obrigado, cara. Eu não é sempre, tá? Eu falo muita bobagem também, tá? Não tem problema nenhum. Júlio César Fernandes. Para Ribeiro Neto, o Renato tá certo. Se tá criando oportunidades para o futuro são boas. As perspectivas para o futuro são boas. Aí é que está. Talvez eu não tenha me expressado bem, tá? Então tu já se expressa sobre isso. Vianney Schebel, vamos falar do Inter. É só Grêmio. Mas é metade. 712 pessoas aqui, ó. A audiência foi ficando porque a gente vai falando de um e vai falando do outro. Fábio Rosa, Humberto Claudino, Jorge Eliseu, Leandro Costa. Uma pergunta, vocês acham que está na hora do Renato mudar de clube? Não, continuidade. É que essa pergunta nem adianta fazer. O Leonardo Costa mandou aqui que o Internacional está aguardando a vaga que será do Grêmio. É mais ou menos isso. Olha, vou dizer, tá? Embora eu esteja dizendo que não há bicho-papão e que o campeonato tende a ser bastante competitivo, não adianta ficar. Os pontos que o Grêmio perdeu são irrecuperáveis. E está ficando muito distante. Daqui a pouco Abriu vai virar... 6 já, né? É muito ponto. E só para complementar o que disse do Renato? Eu acabei de dizer assim, em tese poderia ser isso, né? Porque o mais difícil é criar e coisa e tal. Não, no caso do Grêmio já passou isso aí. O Grêmio cria e erra demais. Então o erro sobrepujou a criação. É uma grande preocupação, é um grande problema que o Grêmio tem, esse da finalização. Paulo Sérgio, assistindo diretamente de Caruaru, Pernambuco. Eita, terrinha boa. Cássio Ferri, da Alessandra é essencial para esse tipo de jogo, como foi contra o Galo. E essencial também é você recuperar a confiança, é você recuperar o prazer. É rapidinho, fica aí, ó. Se liga na Alphaman Medicina Sexual. 3013-7172 é o telefone. Final de semana passou, deu aquela travadinha, probleminha aconteceu, não estava com confiança, não conseguiu dar prazer para o companheiro, para a companheira. Vai na Alphaman, uma equipe pronta para te receber, para te atender e fazer você recuperar a confiança e recuperar o prazer. Em Porto Alegre e região, atendendo o estado inteiro do Rio Grande do Sul, medicina sexual é com a Alphaman 3013-7172. Saudades do Fux ou Zé Gabriel, que pra mim é o cara agora desse time? Talvez seja, além do Thiago Galhardo... A melhor contratação do Internacional foi o Zé Gabriel. Depois do Thiago Galhardo, que é hoje um protagonista, a melhor notícia é o Zé Gabriel. Eu vou dizer, eu sou suspeito para falar, porque eu me lembro de ter comentado alguns jogos do Zé Gabriel e talvez o Yarley seja testemunho do que eu falei. O Yarley e o ídolo mesmo. O ídolo Yarley, né, que trabalha nas categorias de base, trabalha lá em Alvorada. Quando eu fiz esses jogos do Internacional na Copinha e tal, 2 jogadores me chamaram a atenção. 2. O Cezinha, que é um meio-campo, mas especialmente o Zé Gabriel. E olha que o Zé Gabriel, naquele momento, não jogava como volante, como algumas pessoas estão dizendo. O Zé Gabriel mais pra era frente. Edenilson. Pega o Edenilson, o Zé Gabriel era Edenilson. Essa é a função, ele jogava com a 8, tá? Edenilson, Zé Gabriel. O Zé Gabriel, ele jogava ao lado do José Aldo, né? Isso. Então, e Cezinha, enfim. Bruno José, Brenner ou Pedro aí. Lucas, e na outra ponta não me lembro, É mais Neto. ou menos isso aí. Neto, exatamente. E o Zé Gabriel me chamou a atenção porque ele tinha uma habilidade e uma convicção no start do lance, no reflexo do lance, porque às vezes tu pensa e não executa. E ele me chamou a atenção porque ele conseguia executar o que ele estava pensando. E ele tinha um grande poder de passe também. E me chamou, eu falei com o Yari, pô, Yari, esse Zé Gabriel aí me chamou a atenção. E aí, o que aconteceu? Eu falei para vocês, o Odair pega e coloca ele num jogo lá no Maracanã, nessa posição. E ele não foi bem, o que é normal acontecer, né? Um jovem, tu põe no Maracanã, não é todo mundo que tem suporte emocional. O time do Inter não era um time seguro, né? Estava jogando mal aquela partida e ele não foi bem. E aí ele voltou para o fim da fila. E aí o mérito do Cudê. Qual foi o mérito do Cudê? Que é uma coisa que eu queria que o Odair tivesse feito com o Rodrigo Dourado.
Tá? A bola que ele tirou aí foi fantástica. O Rodrigo Dourado, ele é um jogador que, como volante, ele só serve quando o teu time joga por uma bola. O Rodrigo Dourado, no jogo contra o Atlético Mineiro, seria um dos melhores em campo, porque o Dourado é um bom destruidor, né? E um péssimo armador de saída de bola. E eu via o Rodrigo Dourado como um potencial enorme para ser zagueiro, pois o Cudê fez isso com quem? Com o Zé Gabriel. Então, parabéns ao Cudê e parabéns ao Zé Gabriel, que está jogando como gente grande, cara. Então eu respondo, não tem nenhuma saudade do Fux. E olha, é óbvio que daqui a pouco pode ter uma certa vulnerabilidade, porque é jovem, né? Vai pegar um time bem armado, não tem problema. O grosso, mais importante, é que ele está recebendo a oportunidade e hoje é titular do Internacional. Paulo Chiapa, 5 perguntas. E o Alexandre Pato? Cara, eu estava vendo as informações. A proposta está na mão dele. Eu achei que estava contratado. Porque as informações que dos bastidores, quem tem acesso aos dirigentes, diziam que era só ser anunciado. Mas não me surpreende, conhecendo o Pato, né? Ele está segurando para pegar mais. Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Torcedor do Inter, não se iluda. O Pato não vem por amor ao Internacional. Que até pode existir, mas esse amor custa caro. Tá? O jogador é profissional. Não pensa que o Tyson... O amor custa caro? Que poeta isso. Agora que eu raciocinei. Não, o amor custa muito caro. Especialmente fora de casa. Segue a vida aí com as imagens do Alexandre Pato, o dono do SBT. É muito caro o amor. Então, assim, ó, não existe esse amor. Não, é profissionalismo, cara. E o Pato, pelo que eu vi hoje, recebeu uma proposta do Beşiktaş, da Turquia, tá? Que certamente não dá para o Inter concorrer. Aí sim pode. O que é o amor? Eu amo o Leonardo. Olha o Leonardo, o Pato está enrolando. Está enrolando, é o amor, tu tem que dar aquela enrolada. Onde é que entra o amor nessa história, então, Ribeiro? Entra na escolha. Ó, o Beşiktaş me oferece um pouco mais. O Atlético me oferece um pouquinho mais. Não, mas eu vou voltar para o Inter, porque eu perco um pouco, mas eu estou no Inter. Isso é o amor. E tem a família, né? Não, isso é amor. Agora, não pense que o Pato vem de graça. Não pense que o Tyson, que morre de amores pelo Internacional e que daqui a pouco um dia vai voltar mesmo, ele vai vir de graça. Não existe isso no futebol. O Douglas Costa pro Grêmio é a mesma coisa. Não existe o Sonda dar dinheiro pro Inter e tira o dinheiro de outra coisa. Ou é percentual de atleta, ou é na venda de um atleta. Não existe esse amor. Desculpa dizer, eu temo ser um cara. Eu estou desconstruindo a relação. Amor é uma flor roxa, só nasce no coração dos trouxas. Desculpa, eu não podia ter Ribeiro Neto, tu quebra a gente assim. Não é que no futebol não tem amor, velho. No futebol não tem amor, tá? Pode até existir em outras coisas, mas no futebol não tem esse amor, tá? Nessa a questão do amor, vamos falar um pouquinho do outro lado que a galera ama, né? Que é o lado do Grêmio. Mas antes, pessoal sempre mandando mensagem aqui pra gente, do Leonardo Costa, da informação, né? Que o Alexandre Pato vai para o Atlético Mineiro. São as situações, mas eu tenho na minha vida assim, ó. Cara, se não tiver aquele papel timbrado, assinado, não tem nada garantido. Como disse o Ribeiro Neto... O que o Pato pode estar vendo? Ele vai estar em casa? Vai. A torcida do Inter ama ele? Vai. Mas a cobrança aqui vai ser muito maior. A cobrança aqui, ele tem que saber disso. Não, aqui ele tem que jogar. Aqui ele será a solução dos problemas. A cobrança será muito maior do que será no Atlético Mineiro ou na Turquia. E ele provavelmente está avaliando isso também. Mais ou menos essa bronca aí. Mandar um abraço para o Anderson Cassol e Stanilau Kirripa. Boa tarde. O Cuesta tem que olhar o Zé Gabriel jogar e parar de ciscar para o lado esquerdo. Gustavo Menato. O Inter provou que sabe jogar com e sem a bola. E provou bem certinho. Fernando Ávila, essa pergunta eu vou deixar para o final do programa, tá, Fernandão? Que é qual a sua análise sobre a dupla na Libertadores da América, pelo que vem apresentando. No final do programa a gente debate. Leandro Ferreira Borges, tem que buscar de fora alguém para ficar no lugar do Guerreiro. Ronaldo Machado Costa, larga Ribeiro, até gremista tu... Pode falar. Larga Ribeiro, até gremista tu.
E só não tem coragem... Ah, tá. É que daí faltou a pontuação aqui, eu me perdi. Que tu é gremista e tudo mais. Como é o nome do nosso... Ronaldo Machado. Ronaldo, vou te falar do que eu falo para todo mundo quando vem perguntar o meu time. Eu sou o que você quer que eu seja. Porque o amor custa caro. Eu sou, na verdade, eu sou Ribeiro Neto Futebol Clube, tá? Mas tudo bem, eu digo, o que você quer que eu seja, eu sou. Nós não vamos brigar por isso. Vamos agora acompanhar os jogos da rodada. Pode colocar os gols na tela aí. Vamos dar aquela passada geral com os gols da rodada. Esta rodada tem uma coisa, Internacional. Tem uma coisa que eu queria falar a respeito Pode ir falando enquanto a gente acompanha aí. Enquanto tá rolando aí. Marvin, um abração para você, pro Pedro aí na técnica. Pode rodar gol por gol aí e a gente vai atropelando. O Fluminense, o Atlético Paranaense, que se cuide, tá? Porque ele começou vencendo fora de casa, mas perdeu 3 na sequência, tá? Mas tem uma coisa que está me chamando a atenção e é muito preocupante. E eu já tinha dito muitas vezes. Não adianta tu ter um VAR, que teoricamente é uma proteção contra injustiças, se a interpretação é livre. Não existe essa de interpretação livre. Tu tem que ter um padrão, inclusive na interpretação. O que eu quero dizer por isso? Gente, e vou pegar um lance do Grêmio como exemplo. Pode ir passando os gols aí, Marvinzinho. Pode ir na sequência. O Grêmio perdeu uma ida à final da Copa do Brasil porque simplesmente foi interpretado que um lance igualzinho, embora a ação foi igual. O Luciano dando passe para gol, Ribeiro. Mas tudo bem, isso é temporal. Luciano, ó. Beleza, seja feliz lá. Olha aqui, ó. O Kahneman fez pênalti, contra o Flamengo. Assim como aquele lance do Atlético Paranaense contra o Grêmio na Copa do Brasil, também foi pênalti. Então, eu estou dando só um exemplo, porque está acontecendo agora nesse campeonato. Os juízes decidem para a mesma ação coisas diferentes. E isso tem que ser resolvido. O nosso amigo gaúcho ainda o presidente da arbitragem lá. Gaciba, ele tem que resolver para ontem isso. Ou o movimento do braço é junto ao corpo, ou não é. Porque isso está decidindo os jogos, cara. Então, nós estamos vendo assim, ó. Eu até acho, por exemplo. Esse guri é bom, Kleber. Esse Kleber é bom jogador. Eu estou falando há horas dele aqui. O Flamengo teve 2 pênaltis. Eu até acho que houve. Houve os 2 pênaltis que o Gabigol fez. Só que tem que valer para todo mundo. Não tem que valer para o Flamengo e não valer para os outros. Entendeu? Então, vamos parar com esse negócio de que a interpretação é livre. Não, a interpretação não é livre. A interpretação depende de um padrão. O mesmo lance tem que ter as mesmas decisões. Porque senão vai todo mundo ser louco. Vai ser uma loucura. Não. Aí velho. Olha isso, cara. O que o goleirão foi fazer lá? Pelo amor de Deus, Wilson. Gol do Red Bull contra o Curitiba. Eu não entendi até agora. O cara não é o Neuer. Tá, mas aí o Curitiba virou o jogo, claro. Não, vitória surpreendente. Eu vou dizer mais, o Jorginho iniciou com uma vitória é muito difícil ganhar do Bragantino lá, tá? E ainda mais para um time que é o pior time do campeonato. Então eu não vi o jogo, eu não sei como é que foram os detalhes e tal. O Bragantino teve um jogador a menos e o Curitiba passou o rodo. Então é isso. Porque, olha, o Curitiba chora de ruim, mas chora de ruim. Foi uma coisa assim lamentável. Mais ou menos essa bronca que a gente vai acompanhando, mas o goleirão aí saiu, depois que a gente acompanhou... Ele tem que matar a bola. Para tomar aquela atitude ali, uma amarelinha ali, pelo menos. Isso aí. Uma situação muito complexa, mas tá aí, né? Vamos acompanhar outros gols da rodada. Golaço, Pedro Raul, entrou, voleio. Cara, eu confesso que eu não vi esse jogador, eu não conheço esse jogador. Muito bom jogador, também surtiu no Atlético Goianiense. E olha, é jovem não, né? É macaco velho, mas é promissor ainda, dá pra ir. Pênalti claro. Discorda, Leonardo Sonda, do pênalti claro? Não, pode ir falando. Pênalti claro aí do... Se ele estendeu o seu corpo, é pênalti. É simples, se ele estende o corpo, né, o universo do seu corpo é estendido com o braço, é pênalti. Mas tem que valer para todo mundo. E o Gabigol salvando o Domenech, né? Porque... Mas o Flamengo tem o seguinte, o Rafinha largou da barca... Na hora certa. O Rafinha sentiu, Ribeiro, né? Sentiu que isso ia acontecer. Perdeu. Meu Deus do céu. Né? O que mais temos de gols aí da rodada pra galera de casa acompanhar? Isso aí Atlético Goianiense. O clássico. Verdade. Agora o segundo gol. Achei muito maravilhoso essa parte. E o segundo gol do Goiás, o zagueirão foi recuar, né?
para o goleiro Jean e olha, uma bronca. Pessoal, pedir desculpas para o pessoal de casa, né? Com a redundância aí, as imagens. Nossa, mas que é isso? O zagueirão foi recuar. É que as imagens não são das melhores, mas é porque o Serrinha, esse estádio aí que é mais da categoria de base, era o antigo estádio do Goiás, que agora joga no Serra Dourada, a altura é meio... Aí o clássico paulista... Outro pênalti aí com bola na mão. E o Cuca foi também muito feliz nisso aí. O que o Cuca disse é exatamente o que eu digo há horas. Tem que saber o que é pênalti e o que não é pênalti. Né? E não pode ficar na cabeça de um cara do VAR ou do juiz. Tem que ter um padrão, cara. Tem que ter um padrão, porque isso está decidindo os jogos. E aí o que era para ser uma justiça, não é. Esse é que é o grande problema. Teve até um lance, só complementando, Ribeiro, um lance do... Complementa e fecha, Leonardo Sonto, que a gente vai estourar o programa aqui. No jogo do Internacional também teve um lance que o Patrick se atira na bola com o braço colado. E a bola pega no braço, então a interpretação... Ele ali, teoricamente, não estendeu o universo do seu corpo, porque o braço estava colado, né, junto ao corpo. Exato. É um padrão. Tem que ter um padrão, porque senão a coisa não vai funcionar. Ribeiro Neto, esse padrão amanhã a gente vai detalhar muito. A gente está tentando uma entrevista. Amanhã? Vamos falar de Libertadores amanhã. Eu confesso para vocês que eu preciso pesquisar um pouquinho sobre como estão os outros times, entendeu? Se já voltou o futebol da Colômbia. Aliás, é um tema de casa para ti, Leozinho. Vê se já voltou o futebol da Colômbia, se voltou o futebol do Equador. O tema de casa para Leonardo Sonda é tudo. Dá uma análise geral da Libertadores da América amanhã. Leozinho, obrigado para você. Até amanhã. Bom dever de casa, hein? Até amanhã, Guilherme. Eu quero mandar um grande abraço ao aniversariante da RDC hoje. Cadu Oliveira. Alô, Cadu! Aquele abraço, feliz aniversário, meu Cadu Oliveira hoje que comanda o 2 Toques às 9h15 da noite. E antes tem Rogério Amaral comandando o Virando o Jogo. E mandar um abração, Ribeiro Neto. Acho que é um furo de informação que eu estou dando. Agradecer toda a parceria com a nossa audiência qualificada. O Diogo Rossi está saindo de Porto Alegre, se despediu da Rádio Grenal. Vai para Rio Grande. Vai trabalhar com comida, que é a melhor coisa que tem. E boas-vindas para você, Thiago Rocha. Obrigado, meu irmão. Seja feliz aqui em casa. Máscara, Thiago Rocha estará na Rádio Grenal pela manhã e conosco à noite. Leozinho, se despediu, saiu, então é isso. Tchau, pra você. Ribeiro, boa obrigado. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Até amanhã. E para você aí de casa, lembre-se sempre, medicina sexual é com a clínica Alphamen. 51 3013 7172. 51 3013 7172. Conectividade é com a Vogel. Conectividade é o que nos une. E CEERS, há mais de 50 anos, sendo a referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse o site ciers.org.br e fique por dentro de todas as novidades do CEERS. Obrigado, fique agora com o Bairrista Futebol Clube. Se está no Facebook, sai da live, daqui 3 minutinhos tu entra novamente. Na net, só seguir na programação. Beijo, tchau! RDC Esporte, oferecimento CERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen, impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. Vem aí Campeonato Gaúcho de Futebol 7. Garanta a vaga da sua equipe. Inscrições 1 kg de alimento. Informações futebol7brasil.com.br. Transmissão ao vivo da RDC.